o objeto de trabalho de um professor, de um pedagogo, de um psicopedagogo, né, de um psicólogo da aprendizagem é aprendizagem. Então, nós precisamos dominar a aprendizagem, nós precisamos dominar o que acontece dentro da mente, os processos mentais. E processo mental, pensamento, raciocínio, o que é raciocínio? Você, ele não raciocina, ele tem dificuldade no raciocínio. Tá, mas o que é exatamente isso? Então, Feuerstein contribuiu nesse sentido. Ele esmiuçou, vou usar essa palavra, esmiuçou bem cada detalhe, eu diria, de um processo de aprendizagem, de um processo mental. Através dessa ferramenta que eu PEI, nós conseguimos mediar todas estas funções cognitivas que estão deficientes na nossa criança, ou que não, talvez não se manifestem de forma espontânea. Não existe muita criança inteligente que, sabe, que deixa muito a desejar. Nós temos muito isso, porque a criança, às vezes, não tem muito, o jovem não tem consciência, ele não tem metacognição. Eu sempre acho que nós temos várias pessoas inteligentes inconscientes, inconscientes das suas habilidades de pensamento. Então, esses instrumentos, aqui, só antes, só queria falar de um outro, aqui fala de autonomia para aprender. Essa é uma das outras questões, um desafio nosso, desenvolver autonomia do nosso aluno, do nosso filho, autonomia para aprender, para se automediar, né? Para se autorregular. Então, esse é um grande desafio e é o papel nosso da escola como professores. Enfim, ou então, voltando a falar do PEI, mais especificamente. Esse PEI é formado de 14 instrumentos. São 14 instrumentos. O que é um instrumento? Não é uma ferramenta que a gente vai abrir a cabeça do sujeito, mas são... Eu vou mostrar para vocês o primeiro. Um instrumento é isso daqui, ó. Um instrumento é um conjunto de atividades, papel, tá? Ok? Cada página, cada instrumento desse tem, esse, por exemplo, inicialmente tem 13, 14, 15, 16, 17 páginas. Este instrumento tem 17 páginas, chama-se, é o primeiro instrumento, chama-se organização de pontos. Ok? Este instrumento, que é o primeiro dos 14, é o instrumento que o aluno utiliza lápis e borracha, só isso. Mas o fundamental aqui não é nem o exercício. O exercício é um disparador apenas. É a mediação de um mediador muito consciente de todas as funções cognitivas subjacentes e necessárias para a resolução de cada uma destas tarefas, que vai ajudar a desenvolver toda uma consciência dos processos necessários. Então, quando eu trabalho isso com o meu aluno, eu vou mediando e vou perguntando como ele resolveu, por que ele acha que ele errou, eu vou mediando as funções cognitivas que porventura estejam deficientes aqui. Ok? E o mais importante realmente essa tomada de consciência do processo mental. Agora, essas tarefas, elas vão aumentando no seu nível de complexidade, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, aqui, por exemplo, a página 7, por exemplo, né, uma página onde eu já tenho muito mais, o nível de complexidade da tarefa é maior do que a página 1, claro. Ela vai sendo muito mais desafiadora, até chegar nessa página de figuras tridimensionais. Mas qual que é o objetivo? Ficar juntando pontinhos? Para que serve isso, na verdade? Qual que é o objetivo dessas nuvens de pontos? O objetivo é desenvolver várias funções cognitivas necessárias, não a juntar pontos, mas necessárias à aprendizagem de muitas outras coisas. Este instrumento, Feuerstein se baseou num trabalho de André Rey. Quem é psicólogo conhece o trabalho de André Rey. Foi um dos grandes inspiradores do trabalho de Ruven Feuerstein, foi André Rey, que foi um grande psicólogo que não teve muita importância no mundo acadêmico, porque ele era uma pessoa muito tímida e tudo mais, mas ele era um gênio. Ele criou
provas, testes psicológicos na psicometria, fantásticos, muito, muito importantes. Mas, enfim, continuando. Então, eu vou ajudar o sujeito a criar toda esse conjunto de funções cognitivas de forma sistemática e estrutural. Feuerstein fala de modificabilidade cognitiva estrutural. Por que ele fala de estrutural? Porque o objetivo é que as mudanças que nós vamos provocar no sujeito, elas sejam de longa duração, elas se auto-perpetuem, elas se conectem com outras habilidades que ele já tem dentro da sua estrutura mental. É a acomodação, assimilação e acomodação também de Piaget, que a gente conhece bem. Mas o objetivo é que depois, ao final deste instrumento aqui de pontos, que são todas essas páginas, o mediado seja capaz de melhorar o seu vocabulário, a sua linguagem, que ele seja capaz de planejar, desenvolver o seu planejamento, que ele seja capaz de projetar virtualmente situações, que ele seja capaz de perceber de forma mais diferenciada e precisa certos aspectos. Então, ou seja, na verdade, é um treinamento, eu não gosto muito dessa palavra, mas a gente poderia utilizar isto também, é um treinamento da percepção, por exemplo. Eu vou treinar a minha percepção. É um treinamento do controle da minha impulsividade. Eu preciso treinar. O sujeito impulsivo, ele não vai deixar de ser impulsivo. É da natureza dele, é do biotipo dele. Eu sou uma pessoa impulsiva, falo a 200 por hora. Quem me conhece sabe muito bem disso. Como rápido, ando rápido. Eu tenho mas eu não sou um TDAH, mas eu tenho consciência. Todos nós temos um biorritmo diferente. O meu biorritmo não vai, talvez, daqui a alguns anos, com o passar do tempo, possa mudar. Estou esperando isso, não chegou ainda lá. Mas eu tenho como controlar, como fazer a autorregulação da minha conduta. A criança que é hiperativa, que tem o famoso TDAH, não é? As que infelizmente tomam Ritalina e outros medicamentos, seria muito mais útil se nós conseguíssemos ajudá-las a controlar o seu processo de pensamento, ajudá-la a controlar o seu comportamento, ajudá-la a controlar a sua tendência. Nós chamamos de tendência. E tem uma tendência a ser hiperativa, tem uma tendência a fazer tal coisa. Então, nós temos várias tendências cognitivas. Eu tenho uma tendência de resolver o problema desta forma. Eu tenho uma tendência de pensar de forma associativa. Eu tenho uma tendência de falar antes de pensar. São tendências que nós temos, todos nós temos, que nós construímos no decorrer das nossas experiências de vida, né? Das nossas experiências mediadas ou não mediadas. Então, o objetivo é ajudar a desenvolver estas operações mentais e funções cognitivas aí. Esses são os 14 instrumentos. Eu mostrei para vocês o primeiro, organização de pontos. Mas nós temos orientação espacial 1, temos comparações, percepção analítica, classificações, orientação espacial 2, ilustrações, relações familiares, relações temporais, progressões numéricas, instruções, relações transitivas, silogismos e desenho de padrões. Estes instrumentos, eles vão aumentando aos poucos o nível da complexidade das tarefas e vão também mobilizando outros tipos de raciocínio, outros tipos de pensamento, outros conjuntos de funções cognitivas e de operações mentais necessárias a tudo. Por exemplo, orientação espacial. A importância da orientação espacial não é simplesmente da lateralidade, saber direita, esquerda, em cima, embaixo, me localizar no tempo. A orientação espacial é fundamental na matemática, por exemplo.
A matemática, ela necessita, o sujeito que tem dificuldade na matemática, uma das hipóteses que a gente precisa levantar é se ele não tem uma dificuldade na orientação espacial. Porque os números negativos, por exemplo, eles ocupam um espaço, né? Pensa na física, pensa na química. A orientação espacial é um pré-requisito, pensa na alfabetização, é um pré-requisito importantíssimo em vários contextos, em várias aprendizagens. Por isso que Feuerstein tem orientação espacial 1 e orientação espacial 2. Diferentes tipos aqui de sistemas de referência, né, que eles chamam. Temos... e ele pensou de forma muito analítica, porque Feuerstein era um psicólogo que era muito... ele trabalhou até o último ano da vida dele, com crianças. Ele sempre, tudo que ele fez na teoria, ele provou na prática. Ele não era um teórico, um homem assim de um escritório, não. Ele trabalhava com as crianças e tentava provar todas aquelas hipóteses que ele levantava. E todos esses instrumentos aqui nos ajudam a fazer o quê? Quais são esses objetivos? Então, o objetivo geral, primeiro, é promover essa modificabilidade cognitiva estrutural, ou seja, promover o potencial de aprendizagem. Nós podemos aqui substituir a noção de modificabilidade por potencial de aprendizagem. Todo sujeito, todo indivíduo pode ter a dificuldade mais acentuada que seja, ele tem um potencial de aprendizagem no qual eu, como mediador, preciso acreditar. Ele sempre falou muito na crença na modificabilidade. Se eu colocar um aluno com um professor que não tem crença na modificabilidade, essa criança tem poucas chances de se modificar, ou de se modificar significativamente, vamos dizer. Se o pai e a mãe têm pouca crença na modificabilidade do seu filho, ele também vai ter uma probabilidade de se desenvolver menos, tá? Então, o objetivo é sempre essa promoção da modificabilidade cognitiva e estrutural do indivíduo com desempenho atrasado. Eu estou aqui traduzindo do inglês exatamente como ele falou. Ele falava do retarded performer, daquele indivíduo que tem um atraso no seu desempenho. E se nós pensarmos muito objetivamente, todos nós, numa certa medida, temos algum desempenho atrasado em algumas coisas, em algumas áreas. Porque nenhum de nós funciona no nosso potencial máximo, na nossa capacidade máxima. Todo sujeito sempre tem um potencial a mais a desenvolver, todos nós. E é nisso que nós acreditamos, certo? Através promover essa atividade através da exposição direta aos estímulos e às experiências de vida. Ou seja, nós aprendemos de duas formas. Uma pela aprendizagem mediada e outra pela exposição direta. Ou seja, quando não existe um mediador que vai dizer como eu faço. Muito importante para os pais, né? Os pais têm consciência de que em um momento eles não estarão mais disponíveis ao seu filho, a mediar o seu filho. Então, ele precisa prepará-lo a essa exposição direta aos estímulos e às experiências de vida. E nós, professores, também, nós temos uma vida curta, digamos. Não vamos estar disponível para o nosso aluno, não vamos estar disponível para o nosso cliente na clínica, não é? Então, quanto antes nós conseguimos promover essa modificabilidade estrutural e cognitiva, porque Feuerstein partia da cognição, melhor e mais cedo nós iremos poder ajudar os nossos mediados.